que é o seguinte, Luiz, como é que eu, leigo, não religioso, ouço isso que você tá falando aí e não penso no seguinte, pô, ele tá falando isso porque ele é um ele é um religioso, ele é um pastor, portanto ele vai encontrar todos os recursos possíveis para defender a própria fé. O ponto é, isso que você está falando aí, eu entendo, e aqui eu estou fazendo o advogado do diabo. Por favor. Isso daí é uma análise filosófica, uma análise textual, uma análise técnica. Como é que tu chega a essa conclusão de que é o Gugu Dadá que tá ali? Então, vamos lá. Se você pensar, não, Sayão, você está só fazendo uma apologética, uma defesa da fé, ela provavelmente entraria por outros caminhos. Os caminhos seriam exatamente o que você está acostumado a ouvir. Olha, tá vendo aqui, se tem 7 dias, se falar que o Jonas engoliu a baleia, você acredita e não fala mais nada. Só que é o seguinte, quando você vai analisar qualquer coisa, vamos pensar numa possibilidade de uma isenção. Olha, eu tô aqui, eu não sou, como se diria, nem religioso, nem antirreligioso. Tá. Você tem um desafio pela frente, porque qualquer coisa que o ser humano construa e faça, aquilo tem prazo de validade muito definido, muito claro. Então você pega aí os filósofos importantes do século XVI, XVII, XVIII, ninguém lê isso hoje e fala, nossa, não, isso aí passou o tempo, não é mais assim. Não vou ler Voltaire, Diderot, Kant, ou mesmo da mesma maneira que eles foram lidos quando eles escreveram e fizeram o que fizeram e mudaram a história da civilização. Aí de repente você tem um texto, que esse texto foi escrito por uma galera tipo nada a ver. Um cara que cheirava ovelha e cabra no interior do Israel antigo, e ele conta umas histórias que ao sabor da intelectualidade ocidental a gente lê e fala, meu, que daí, né? Que negócio é esse? Então tá lá Davi cuidando de ovelhas e depois vai brigar com um gigante. Que isso? Que coisa. Aí o curioso é que esse material, ele tem alguma coisa no seu escopo tão poderosa, e nesse sentido, essa santa ambiguidade e totalidade de elementos que estão presentes num texto denso como esse, em termos de significado existencial e espiritual, isso extravasa para além de um povo que era um povo da segunda divisão do mundo antigo. Os hebreus antigos, imagina, compara com os assírios, babilônios, gregos, persas, os caras, né, eles estariam jogando a série D, tá, né, negócio muito limitado. E aí, de repente, esse negócio se espalha, é perseguido, atacado furiosamente pelo Império Romano, cara, e essas narrativas vão entrando na vida das pessoas e vão construindo a maior força da história da civilização que já se conheceu e formaram a alma da civilização ocidental. E aí eu, por exemplo, eu tive uma experiência que eu fiquei muito louco, cara, porque assim, eu sou uma pessoa muito crítica, técnica e racional. Nunca deixei de ser. Então, até todas essas coisas que eu vi na vida, eu sempre botava uma suspeita. Falava, esse negócio é meio estranho, aqui tem rolo, não é sério, esse negócio não é... Aí o que acontece? Eu tive em Jerusalém e fui lá e visitei, né, os lugares onde as coisas aconteceram, e até principalmente o lugar do Pentecoste, lá da descida do Espírito Santo, quando o Evangelho começou a atingir outros povos, né? E aí, cara, eu fui para a Amazônia, e aí eu encontrei uns indígenas lá que receberam o Evangelho há pouco tempo. Cara, eu vi os caras celebrando aquilo que eu vi lá e eu fiquei pensando, como é que é esse negócio? Atravessou a história, 2000 anos, chegou para um mundo completamente distinto e aquelas pessoas celebram na mesma vibe de coração que eu celebro. O que é isso? Eu estive num país na América do Sul, vi uma comunidade indígena, eles estavam perdidos, destruídos, eles iam ser aniquilados. E um dia alguém compartilhou a fé com eles, cara, a comunidade é linda, os caras foram restaurados, eles têm uma vida impressionante.
Eu chorei que nem a criança. Então a minha pergunta é, eu não sou exatamente alguém que você diz assim, olha, eu tenho respostas para tudo. Eu sou uma pessoa encantada com a fé. De fato. Porque tem coisa, aí eu chamo o cara técnico, científico e crítico, fala, explica para mim o que é isso. Por que que esses caras, o que que aconteceu com eles assim? Por que que essas pessoas são do mesmo jeito das pessoas que eu encontrei em Moçambique, que eu encontrei na Tailândia, que eu encontrei no interior do Brasil, no norte da Europa? O que que faz isso na vida de uma pessoa? Então, é claro que a gente sempre vai ter desafios para ver. E eu não acho que... Porque assim, quando você fala de alguém ser religioso, está falando de várias coisas. Eu acho que tem pessoas que são religiosas porque sim. Porque eles nasceram numa tradição, eles seguem, a família deles vai, mas assim, a pessoa não tem uma realidade de compreensão de fé. Eu acho que tem pessoas que são religiosas, que são ritualistas. Eles gostam da dinâmica, olha, tal, parece aquilo, eu acho bonito esse tipo de coisa, eu gosto daquele tipo de... Eu acho que são uns que são xaropes, que são religiosos porque são doidos. Então eles têm insegurança, problemas pessoais. Então cara, você não pode pisar com o pé direito quinta-feira de manhã, que é ruim. Então eu não vou. Eu não como mingau de maisena porque dá azar, né? Então a pessoa... Nessa mesma linha aí dá pra gente encaixar... Putz, não vou fazer isso contigo, não. Não, na boa, pode.